Olá, eu sou o Sidney, saudações. Estamos agora passando mais uma vez o momento do solstício. Lembrando que o solstício é exatamente quando o alinhamento do Sol com a Terra, ou seja, o Equador, não ficam alinhados. Então o Sol vai estar tendo mais próximo, a incidência de luz do Sol vai estar mais voltado para um dos hemisférios. Nesse momento, então, a incidência da luz está voltada para o hemisfério sul, onde nós estamos aqui no Brasil, por isso é o solstício do verão. Então, nesse exato momento, no hemisfério norte, então, está acontecendo o solstício do inverno, exatamente aonde tem menos incidência do Sol no planeta Terra. Então esses são os ciclos naturais que nós vivemos. Esses ciclos, eles vão sempre dando a paisagem cósmica para a gente, né? E tudo aquilo que interfere na natureza e interfere em nós também, porque nós somos natureza. Então muitas vezes a gente fica bastante ocupado com tantos assuntos que a gente tem, toda essa diversidade que a gente tem, e muitas vezes nós não nos conectamos com esses ciclos naturais, porque esses ciclos naturais, eles dão pra gente a possibilidade de poder caminhar com mais fluência e com mais paz interior. Vamos então explorar um pouquinho esse assunto, sempre com a referência dos ensinamentos do Tao, com seus grandes tratados, que é o I Ching e o Tao Te Ching, e a experiência que a gente vai tendo a partir desses ensinamentos ao longo da vida. Então, nesse momento, o alinhamento do Sol com a Terra está num extremo, porque quando há esse alinhamento do Sol com o Equador, é o momento do equinócio. E o equinócio já diz equi, igual. Então, o dia e a noite têm aproximadamente o mesmo tempo, a mesma claridade. Então, cosmicamente falando, o equilíbrio das duas forças, que é o Yin e o Yang, estão mais equilibradas nesse aspecto mais amplo. Já no momento do solstício, há um momento de um extremo. Aqui no hemisfério sul, o que está acontecendo? A força Yang está predominando, porque a claridade do Sol está mais latente aqui. Tanto que a tradução da palavra Yang é claridade do Sol. Já no hemisfério norte, está também no extremo, no outro extremo, que é o extremo Yin, onde tem menos claridade do Sol. A tradução de Yin é exatamente a ausência da claridade. Então, esse momento nos traz uma percepção de algo que está no seu extremo. E aí é muito interessante a gente observar que, num momento de extremo, o que é que vai acontecer em seguida? Uma mudança. Porque um extremo não se sustenta. A sustentabilidade, como dizem os orientais, é o caminho do meio. Então, quando qualquer coisa está no seu extremo, ela está em plena mutação, em plena transformação. Daí esse nome do I Ching, que é o livro das mutações. São essas observações dessa mudança da energia e dos ciclos. Então, vamos trazer para a nossa realidade aqui, solstício do verão. Estamos no verão, é mais calor e, consequentemente,
A força é a força da exteriorização. É a ação, é para fora, é maior comunicação. A gente se coloca mais no mundo, tanto que o dia é mais longo, então a gente fica mais para o mundo, mais para fora. E, consequentemente, naturalmente, menos para dentro. Então, quando a gente observa o sopro, o Chi, que é o fluxo de energia dentro dos ensinamentos do Tao, a gente sempre tem a oportunidade de ver com uma maior amplitude e não ver só o concreto, só o aspecto material. Vamos ver, agora no verão a tendência é essa, é ficar mais exteriorizado e principalmente aqui no hemisfério sul acontece que o solstício do verão se dá no final do ano. O ano, a maioria das pessoas tem uma referência como um ciclo, não é? A gente fala, como foi esse ano? Esse ano foi isso, esse ano foi aquilo, não é? Então acaba uma referência de um ciclo, né? Esse ciclo, na verdade, ele é um processo que foi construído, porque em outras culturas o ano não é nessa época, o ano não começa em 1º de janeiro e não termina 31 de dezembro. Tanto que o ano chinês, ele normalmente inicia ali pelo mês de fevereiro, né? Mas já que nós temos essa referência mais ocidental, fica dentro da gente que é um ciclo, né? Não tem como a gente se afastar disso. Então a gente pensa como um final de um ciclo. Mas veja que interessante, o final de um ciclo não seria a hora de se exteriorizar, não seria a hora de se comunicar, não seria a hora de exatamente estar em plena essa ação de dentro para fora. Então aqui no hemisfério sul a gente tem esse bom desafio. Já no hemisfério norte, isso é mais natural, porque lá é o solstício do inverno. Então, sim, é um ciclo, porque o inverno é um final de um ciclo e é o momento onde a gente se recolhe, onde a gente volta para dentro da gente. E principalmente nos locais mais altos, na Europa e todos os lugares mais altos, é muito frio também. Então é o recolhimento. Então é um processo muito mais natural desse recolhimento no solstício do inverno. E aí tem uma palavra, que é uma palavra muito usada no I Ching, que é a retidão. O que é a retidão? A retidão é, a partir das experiências vividas que nós temos, de todas as experiências que temos em todos os aspectos emocionais, concretos, materiais, suprassensíveis, espirituais, a retidão, a gente agiu, mobilizou, a retidão é quando volta para a gente. É quando a gente volta para o nosso interior para exatamente apreender essas informações. Para que nos próximos renascimentos a gente não repita as mesmas coisas. Aqui no nosso caso, não é natural em termos do clima essa retidão, porque não é o contrário, a gente fica todo mais para fora. Então esse é um bom desafio que a gente tem, de estar num momento de verão, de exteriorização, mas chamar essa retidão, aquilo que vem para dentro da gente, de uma maneira mais objetiva, é não estar projetado no outro, nas coisas, na materialidade, nos objetos. É não estar projetado buscando o bem-estar ou a felicidade. É poder naturalmente se relacionar, já que estamos nesse momento de exteriorização, poder. Uma palavra que é usada no I Ching é o aderir. Né? Aderir é aderir às coisas.
é aderir ao outro e poder deixar que o outro se aproxime da gente, que a gente tem essa abertura. Então, o aderir, ele é um juntar, é uma natural união que acontece. Sim, isso é natural, mas o grande desafio é que, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, que a gente não busque o bem-estar, a felicidade no aderir, no que está por fora. Se estiver bem comigo e com o outro, está tudo bem. Não tem como a gente buscar isso. Não tem como a gente buscar um estado de paz dependendo do que está fora da gente. A gente não tem capacidade de transformar o outro e nem as coisas. A gente só tem a capacidade de se transformar, transformar internamente. Então esse é o desafio, de poder ter essa relação, esse aderir, essa comunicação, mas voltar para a retidão, voltar para dentro da gente e buscar esse bem-estar, usufruir a nossa capacidade, a nossa vida, as coisas que a gente tem dentro da gente. Esse é um bom desafio que a gente tem agora. Tanto que dentro dessa visão dos ciclos, nos ensinamentos do Tao, temos a referência dos 5 movimentos, que seria madeira, que é primavera, fogo, que é exatamente o verão, terra, que é o final do verão, outono, que é o metal, e a água, que é o inverno. Cada um desses movimentos tem várias características ligadas aos nossos meridianos, aos nossos órgãos, às nossas emoções. E uma característica é uma virtude. A virtude é uma capacidade que a gente tem que ela deve ser cultivada, porque ela existe dentro da gente, mas o dia a dia e esse mundo com muita diversidade, muitas vezes nós não cultivamos a nossa virtude, nós vamos sempre querendo resolver as coisas. E a virtude do verão é exatamente a polidez. A polidez não é no sentido moral, ser assim bem educado, no sentido formal. A polidez é a capacidade que a gente tem de não ir para os extremos, seja o que for. Desde não ir para o extremo de uma tristeza que não vira uma depressão, e também não ir para o extremo de um aspecto de entusiasmo que vá para uma euforia. E aqui, para a gente, nesse momento, é muito importante essa polidez. Essa polidez é que nem um botãozinho, sabe? Um dimmer, aquele botãozinho que a gente... A luz, né? A gente põe um pouquinho mais de luz, um pouco de luz, e a gente consegue controlar. Então, seria essa capacidade que a gente tem. Não deixar que o nosso entusiasmo, ele se projete para fora e que a gente busque o bem-estar fora da gente. Então a polidez é poder vivenciar o que é natural, essa exteriorização de agora, essa união que acontece mais nesse momento, esse aderir, mas dentro de si, e por isso que é importante a retidão, de voltar para a gente encontrar o ponto certo dessa exteriorização. Por quê? Todos esses ensinamentos dizem respeito à preservação. Preservação de tudo. Primeiramente, a preservação de nós mesmos. Por isso, é a preservação da nossa energia. Segundo esses ensinamentos, no momento da concepção, quando o espermatozoide do seu pai chegou no óvulo da sua mãe, naquele momento, o universo doou um quantum de energia. Esse quantum de energia é a energia que a gente tem para viver. Essa energia não dá para colocar mais. Dá para o quê? Preservá-la. E, então, nesse sentido que nós estamos falando de
manter o entusiasmo e não ir para o extremo, porque quando ele vai para o extremo, o que acontece? Há um gasto de energia. Esse gasto de energia é o oposto da preservação. Por isso, esse caminho do meio, esse dito dos orientais, né? De viver as duas coisas ao mesmo tempo. Essa visão do paradoxo como duas coisas concomitantes, que acontecem ao mesmo tempo. Assim, a gente tem esse entusiasmo, aqui no verão a gente se expande mais, mas ao mesmo tempo a gente fica cultivando essa retidão, fica cultivando essa percepção da preservação da nossa energia para que a gente não gaste. A gente gastando, a gente fica totalmente vulnerável, ou seja, é aquele famoso, porque o verão tem a ver com o fogo, né? Então tem a ver com o fogo de palha. Faz aquele fogo lindo, maravilhoso, ai que lindo esse fogo, mas é de palha, ele vai durar muito pouco. E ele durando muito pouco não vai ter o fogo para sustentar. Então, essa percepção dos dois momentos, das duas forças ao mesmo tempo, do momento de exteriorização com o momento de percepção para dentro da gente. Daí entendermos assim o que é a questão dessa polidez. Então a polidez ela é um aspecto para a nossa preservação. E dentro desse elemento fogo, que está ligado aqui ao verão, o órgão e meridiano associados, são sempre dois órgãos e meridianos juntos em cada um desses movimentos, dos 5 movimentos. Esses meridianos são o coração e o intestino delgado. Na visão ocidental, acha-se um pouco estranho, né, que o intestino delgado tem a ver com o coração, né? Um é sistema digestório, o outro é sistema circulatório, né? Mas na verdade, né, o intestino delgado é aquele que vai trazer os nutrientes para o coração, para que através do bombeamento do coração esses nutrientes vão poder ir para o sangue, que é a nossa seiva. Em chinês, esse sangue energético chama shui. Então, eles se relacionam nesse sentido, eles têm a ver com movimento dentro da gente, dentro do nosso corpo. Então veja que interessante, a nossa ação ela é toda para fora, não é? Mas o sistema energético é dentro da gente, porque o intestino delgado ele está dentro da gente, ele não é um órgão de excreção. E o coração é óbvio, o coração é dentro da gente, né? Se a gente corta, o sangue não tem que ir para fora, o sangue tem que ficar dentro da gente. Então eles são sistemas muito internos, muito de preservação dentro da gente, enquanto a nossa ação no elemento fogo é mais externa. Mais uma vez essa percepção das duas coisas que acontecem ao mesmo tempo, e isso é a percepção do caminho do meio. Assim, trazendo essa ideia do coração, na medicina tradicional chinesa, tem a ver então com todos os nossos aspectos, vamos dizer assim, psíquicos. Vamos diferenciar um pouquinho esses aspectos mais psíquicos das nossas emoções. As nossas emoções, dentro dessa visão, estaria mais ligado à primavera. Porque a primavera é o início da ação. É o início da ação. Quando vem aquele pulso, as coisas estão nascendo. Então a gente age através dos nossos desejos. Os desejos instintivos, os desejos kármicos, os desejos do momento. Mas a gente age por esse pulso. Esse desejo, esses desejos são as nossas emoções.
Então as emoções estão muito ligadas a esse momento anterior aqui do verão. Chegando já no verão, a gente já mobilizou, as coisas já estão acontecendo, a gente já teve a direção, a gente já optou a direção. A criação, né, que tem a ver com a primavera, com o elemento madeira, a gente já optou, é por aí que eu estou indo, eu já abri esse caminho, já abri a trilha. Então eu já estou mobilizando aqueles desejos, aquelas emoções. Aí chegando no verão, já vai ser um resultado desse pulso, dessas emoções, desses desejos. Então vai entrar numa camada mais profunda dentro da gente, dentro da nossa individualidade. Então o verão ele tem muito a ver com a nossa individualidade. Tanto que o próprio símbolo mesmo do coração, né? O meu coração, né? Que vem do meu coração, é da gente, é o nosso coração. Agora esse coração está conectado com o universo, com todas as coisas que existem, com as pessoas, com a preservação das pessoas, com a preservação do planeta, com a preservação de tudo que tem vida, não é? Então aqui acontece muito essa relação do eu comigo mesmo, como uma capacidade individual, como meu próprio lado mais egóico, com o resultado daquilo que eu já mobilizei. Então, aí chega-se essa percepção desse lado mais psíquico. Então, são essas emoções, são esses sentimentos que é essa rede psíquica que a gente tem, que nós conhecemos um tanto já e conhecemos as várias possibilidades de desarmonia, de desequilíbrio. E aqui no verão, a tendência, como tem essa questão do fogo, ele estaria muito ligado a esse aspecto da ansiedade, da ansiedade que vai para uma obsessividade, né, porque é uma coisa ascendente do fogo, das nossas fixações, locais onde a gente não consegue mais sair de lá, a gente vai se prendendo num padrão já estipulado dentro da nossa psique e, consequentemente, esse lado da ansiedade vai poder causar o seu outro extremo, que seria o lado, vamos dizer assim, de um estado mais depressivo. Então é um momento que se chacoalha esse aspecto psíquico, pelo momento em que a gente está, pelo como nós falamos anteriormente, porque é um momento de extremo. O extremo, como a gente viu, é a relação do Sol com o planeta Terra. Não tem como a gente escapar disso. Então, se tem uma questão cósmica que está indo para um extremo, a gente tem que estar muito atento no micro, que somos nós mesmos. E nesse aspecto, nesse micro, no aspecto psíquico, de como é que nós estamos lidando com aquilo que vai acontecendo. E daí volto de novo a importância de ter essa retidão, de voltar dentro da gente e não achar que a nossa grande realização e felicidade é na realização externa, é pelo outro, ou para o outro, ou com o outro. A busca da estabilidade nesse momento ela é muito importante. Daí voltamos à questão da polidez. Para ter estabilidade a gente tem que ter o botãozinho, né, se a gente vai deixando ir para o extremo. Se o macro está no extremo e o micro vai para o extremo, o que vai acontecer? Um absoluto extremo, vai acontecer o quê? Uma convulsão. Vai acontecer um extremo. Pode acontecer então uma fobia muito forte. Pode acontecer então um surto. É natural que isso possa acontecer porque é tudo no extremo, né? Então fica fora do campo onde a gente consegue transitar buscando uma certa harmonia. Então, assim, o coração, o meridiano do coração,
o meridiano do coração, ele nasce aqui, debaixo, no lado mais profundo da axila e vai correndo na parte flexora do nosso braço e ele vai terminar ali no dedo mínimo. Né? Então é bom massagear as mãos nesse trajeto, né? Percebendo, mentalizando o significado disso, para que possa ter essa fluência, né? E o coração é pulso, né? Ele é autônomo, não é? A gente não precisa pensar para o coração bater, não é? Ele é totalmente autônomo. Então é entrar em contato com essa natureza prévia, antes, né, das nossas decisões, entrar em contato com isso, para que a nossa ação externa não seja tão arbitrária, né, que ela respeite aquilo que vem anteriormente. E o anteriormente é sempre a energia, porque tudo aquilo que existe, que se realiza materialmente, veio por um fluxo de energia. Isso para os orientais é natural, nos ensinamentos do Tao, mas se trouxermos também para a ciência ocidental, também é. Na verdade, nós não estamos aqui por causa de uma grande explosão, que aconteceu há 13,7 bilhões de anos atrás, a chamada Big Bang. Eu prefiro falar em português. A grande explosão não é uma energia, não é uma explosão, não é o início de tudo. Ali então não foi as partículas subatômicas que foram consolidando e foram criando os corpos celestiais, e depois as galáxias, os sistemas, até chegar aqui no mundo biológico. Então, tudo aquilo que existe anteriormente é uma força energética, é um pulso. Não é? Então, nesse momento do extremo que nós estamos, no verão, o que é que está acontecendo com a energia? Veja bem, dia 21 de dezembro, às 10 horas, foi o momento do solstício do verão, aqui no hemisfério sul, e lá no hemisfério norte, o momento do solstício do inverno. Naquele momento que aconteceu, no hemisfério sul, foi o dia que ficou mais longo do ano inteiro, no hemisfério sul. E lá foi o dia que ficou com menos claridade, menos tempo de claridade no hemisfério norte. Então é um extremo. Desse extremo, o que é que vai acontecer? Já começa a mudar a energia. O extremo do Yang, onde nós estamos, então, no dia 21, às 10 horas e 1 segundo, a força Yang já começou a ter uma descendência. Se ela tem uma descendência, que força é que está vindo construindo? A força Yin. Então, no ápice, no extremo de uma coisa, a outra força já está trabalhando. É sempre uma continuidade. Né? E muitas vezes a gente não tem essa visão. A visão ocidental é sempre na forma. Então a gente vai achar que é o Yang até o final do verão, até chegar no outono. Não, lá no outono será o equinócio. Mas agora, desse momento do solstício do verão até o outono, a energia Yin já está trabalhando. É ela que está regendo energeticamente, ao mesmo tempo que física e concretamente a energia Yang é mais predominante aqui. Não é calor, não é verão, ainda mais agora todo mundo está aqui, né, vai tirar férias, vai pro verão, vai pra praia, vai querer tomar sol. Vou ter todos esses dias do verão. Aí vem toda a propaganda, toda a mídia das coisas do verão, do calor, etc, etc, etc. Então, na forma, é esse Yang, mas energeticamente, quem está regendo já é energia Yin. Então, é muito importante a gente perceber essa relação dessas duas forças complementares. O ápice de uma acontece porque a outra começa a reger, mas essa, ela ainda vigora fisicamente. Então, a gente tem que acompanhar o
que está regendo. Não só o que está na forma. Na forma nós estamos, não tem como. Tá calor, não dá. Eu falo, estou com frio no calor. Isso acontece naturalmente, o nosso instinto percebe isso. Mas a nossa consciência pode perceber que quem está regendo é a outra força. Trazendo isso para uma coisa nossa, em termos de comportamento, podemos dar uma outra referência do I Ching. O I Ching trabalha os hexagramas. Agora não é momento da gente estrinchar muitos hexagramas, mas existem então 64 hexagramas. Cada hexagrama traz um contexto, uma paisagem energética, e dentro dele ele diz o que é favorável e o que não seria favorável. O hexagrama correspondente aqui ao verão, ao solstício de verão, é o hexagrama do criativo. O hexagrama do criativo, ele é um extremo, porque ele é literalmente a força Yang. É o céu com o céu, é tudo com a força Yang. E a força Yang, o nome próprio já diz, é criatividade. Criatividade é ação, não é? É quando vem da ideia para a ação. Já é a hora da ação. Então, na hora da ação, é onde a gente vai se posicionar no mundo, nos nossos relacionamentos afetivos, no nosso trabalho, na visão poética que a gente tem, na visão filosófica que a gente tem e nas coisas concretas, objetivas, como a gente age, como a gente fala, como a gente se comporta, qual é o nosso comportamento em geral, na sociedade de uma maneira geral, com as pessoas, com os grupos. Então, é a hora da ação. Essa força, esse hexagrama, diz que é propício a gente poder ter criatividade. Sim, se relacionar, deixar que as coisas aconteçam. Mas vem junto a mensagem que, para sintetizar, vamos usar a referência dos 4 aspectos do I Ching, que é o primeiro é o princípio. Então, quando a gente está agindo, criando, fazendo as coisas acontecer, é fundamental conhecer o nosso princípio. Quais são os nossos princípios? Porque com essa força de fogo e da ação, um genocida vai ficar mais genocida no verão. Uma pessoa que quer roubar os outros, vai acontecer mais, porque todos têm essa capacidade, não tem diferenciação, é a própria ação. Por quê? É o princípio daquela pessoa, ela tem um princípio que ela acha que ela deve roubar, ela tem um princípio que ela acha que ela pode chegar num local, exterminar o que tem lá, seja o mundo mineral, vegetal, seja os humanos, povos originários. Ele acha que ele tem aquele direito, é o princípio dele, ele vai e faz acontecer. Então, o princípio ele é fundamental, porque como a gente está com a força natural cósmica da ação, o que é que a gente está agindo? O que é que a gente faz? Por isso que já falamos da retidão. A retidão, ela é perceber a gente mesmo, e a retidão leva, quais são os meus princípios? Eu ajo aqui, de repente aparece uma oportunidade, eu posso ir lá fazer tal coisa. A hora que eu chego lá, tal coisa, eu falo, opa, para fazer isso aqui que eu achei que ia ser muito legal, eu vou estar prejudicando pessoas que já estavam aqui. Eu vou estar prejudicando uma natureza vegetal, mineral, que já estava ali. Então eu tenho que ter esse princípio e não ir só pelo gosto, pelo prazer, pela realização. Então o princípio ele é fundamental para que a gente possa agir na criatividade, que a gente possa se manifestar na criatividade, na própria ação.
Tendo esse princípio, o outro aspecto é a abertura. Então as coisas se abrem. Eu tenho esse princípio, faço as coisas acontecerem e o caminho vai se abrindo. Mas volto de novo, o caminho vai se abrindo a partir dos meus princípios e o que é que eu estou mobilizando. Porque, mais uma vez, pode ser uma grande abertura para um genocida. E o outro aspecto, princípio, abertura, as coisas estão acontecendo, a gente nesse momento, né, nessa época mais do verão, tem mais capacidade de ir, de fazer acontecer. E o terceiro aspecto é a harmonia. Essa harmonia é o efeito das causas. Essa harmonia ela vai acontecer se houve uma consciência do princípio e que a abertura, as coisas que nós agimos, as trilhas que nós abrimos, as coisas que nós fizemos acontecer em nós e nos outros e nos locais, vai chegar num ponto que poderá haver uma harmonia se houve esses passos anteriores. A harmonia, ela não é aqui uma coisa pessoal, individual. A harmonia é numa visão cósmica. As minhas ações geraram harmonia para mim, para os outros, para o ambiente, para a coletividade e para uma perspectiva do futuro, para o futuro. Então, a harmonia é que ela vem num aspecto muito amplo, porque muitas vezes a gente fala em harmonia, a gente pensa na gente. Então, mais uma vez, aquele que agiu pensando só em si próprio, que prejudicou muitas pessoas, abriu um monte de caminhos, isso acontece muito, né? Existem tantos grupos, tantas empresas totalmente preparadas para invadir terras e querer ter minério ilegal, extrair as coisas. Eles abrem caminho e são poderosíssimos, tem tudo, aviões, helicópteros, armas, pessoas, tudo, eles abrem um caminho. Então até aí é cada um, você entende? É a ação de cada um. Mas aí vai chegar na harmonia. Ele pode chegar em casa e falar, que bom, estou muito harmônico, consegui dizimar mais um povo indígena, estou com mais dinheiro na minha conta, estou mais poderoso. E ele pode achar que é a harmonia dele. Mas aqui não é o que o I Ching está falando. A harmonia é a inter-relação. A harmonia é a interdependência de tudo que existe. Quando um aspecto, ou seja, uma pessoa, um grupo, uma empresa ou uma ideologia política, o que for, tudo volta para ela mesma, isso não é harmonia. Por quê? Não sustenta. Não há sustentabilidade. A harmonia é o que permite a sustentabilidade. Então, nesse momento, é muito importante a gente perceber isso, né? As nossas ações nessa busca, a partir do nosso princípio, da abertura do que a gente age, na busca de uma harmonia com todas as coisas que existem. E aí chegamos no quarto aspecto, que é a retidão. Quando a gente percebe que o quanto de harmonia a gente chegou, ou a gente percebe o quanto de harmonia a gente não chegou porque eu agi pensando em mim mesmo, no meu egoísmo, no egocentrismo, no antropocentrismo, seres humanos, nós é que fazemos, nós é que resolvemos, a visão, o que for, né, patriarcal, que é só selecionando uns que são melhores que os outros, numa visão colonial, né, que eu posso dizimar os outros. Se eu ainda tive alguma atitude, por mais que eu tenha uma consciência, mas se eu tenho essa consciência e volto dentro de mim, na minha retidão, tá bom, foi o que deu para fazer. A culpa aqui, a culpa é como medo, ela serve
só para um momentinho, só para falar, ai, putz, eu fiz isso, senti a culpa, para que eu possa transformar. Então não adianta eu ir dormir com a culpa. Isso tem que chamar em mim uma força para que eu possa perceber, reconhecer ações aonde eu não fui harmônico com aquilo que está à minha volta. Estou falando de coisas mais amplas, mas podemos trazer para coisas mais simples do nosso dia a dia. E essa época é muito bom dar esses exemplos, porque essa época que a gente tem no final do ano, dentro do paradigma ocidental, dentro dessa relação da religião que predomina, a questão do Natal, não é? Que seria o nascimento de Jesus, né? Apesar que sabe-se que Jesus não nasceu exatamente no dia 25 de dezembro. Mas, enfim, ficou formado isso. Então, dentro dessa visão, vem essa questão do Natal e a questão do final do ano. O final do ano eu já citei anteriormente, né? A gente coloca como sendo um ciclo, mas é um ciclo construído, mas tudo bem. A gente acaba tendo essa reflexão. Então vamos usar essa visão do ciclo. Ah, tá bom, então esse ano, como é que foi, onde foi, tudo isso que a gente falou até agora. Se a gente conseguiu estabelecer uma relação mais harmônica com todas as outras coisas e todas as outras vidas que existem, né? E essa questão do Natal, que o Natal e qualquer data comemorativa, qualquer dela, todas essas cristãs, Páscoa, Natal e outras também, que pode não ser até do cristianismo, estão totalmente ligadas ao materialismo, absolutamente ao materialismo. Então a questão do consumismo, ela fica muito latente. Então é uma boa época para vender, né? Para quem vende, né? E é lógico, é natural, a troca, a venda sempre existiu, sempre existirá. Mas como é que a gente se coloca em relação a isso? A necessidade de estar vinculado a esse consumo, essa necessidade do consumo. Porque tem aquele outro no nosso lado, eles falam, é Natal, eu gosto de dar presente, legal. Dar presente é muito bom, todo mundo, todos os povos, nossa, os presentes é uma coisa muito forte, muito potente, muito simbólica, né? Mas esse aspecto que é natural na inter-relação humana, de dar presente com o consumismo, aí é que vem a prisão, aí que vem o condicionamento, aí é que vem. Então é muito fácil a pessoa entrar nesse consumismo, entrar nessa rede, nessa cadeia, né, aonde a gente é quase que necessário estar nessa cadeia, vou lá comprar um presente, etc. e tal. A gente poderia dar vários presentes, né, com as pessoas, estar presente com as pessoas não é um grande presente, estar presente é o maior presente. E hoje em dia até facilita, né, o lado, né, da comunicação facilita, que a gente consegue estar presente não tendo que ir pessoalmente, principalmente agora na pandemia, que não é o mais adequado, a gente consegue estar presente aí pelos aqui, os instrumentos que eu estou usando agora aqui, as comunicações, etc e tal, estar presente, né, trocar uma palavra e tal, ou se eu tenho um tempo, quero dar um presente, existe um presente melhor do que a gente mesmo gastar um tempo e construir aquele presente, seja o que for, que seja uma coisa singela, a gente vai, usa toda a energia, vai imantando essa energia para aquela pessoa, puxa, isso tem a ver com aquela pessoa, e poder ter essa comunicação, né? Então, isso são pequenas coisas, eu estou dando só esse exemplo, mas é para ver como a gente fica muito dependente de uma rede já montada que
muitas vezes está ligado ao materialismo mesmo, né? Ou seja, aquilo que eu estou falando desde o início, para eu me sentir feliz, eu tenho que te dar um presente material, o outro vai receber o material e falar, ai, que lindo, que legal, isso daqui, e aí a gente vai ficar feliz porque o outro ficou feliz, mas qual foi o meio? De um aspecto de um consumo que muitas vezes não seria necessário, né? E muitas vezes a gente, né, podemos até brincar, né? Muitas vezes a pessoa recebe presente, ela fica muito feliz que ganhou o presente, mas não é exatamente aquilo que seria de uma boa utilidade para ela. Seria uma coisa supérflua. Ah, é legal, é bacana, é bonito, é interessante, mas é supérfluo. Então eu acho que a gente, né, nessa reflexão interna, a gente percebeu o que é supérfluo no sentido concreto, material. Tudo isso está ligado a uma preservação, né? de exatamente não estar projetado no exterior, né? Buscar essa satisfação no exterior usando esse instrumento de coisas que são supérfluas. Então são muitos aspectos, né? O aspecto disso, o aspecto do nosso próprio comportamento com as pessoas, né? De poder estar presente, poder acolher, ter esse entusiasmo, né? Ter esse entusiasmo, mas esse entusiasmo com essa dosagem ali da polidez, né? Para que a gente possa estar juntos, estarmos juntos, né? E não buscando numa satisfação de uma coisa já predeterminada. Eu só vou estar satisfeito se for isso. E principalmente agora, muitas pessoas então tiram férias e tal, então acabam projetando uma felicidade, é porque eu vou estar de férias e tal, não necessariamente, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Momento de ir a férias é muito bom, é ótimo, todo mundo gosta, é muito bom, né? Mudar um pouquinho o padrão, etc e tal, né? Mas não ficar buscando que ali vai ser aquele momento de satisfação. Nossa, eu só trabalhei, penei, e agora é isso. Aí é que a gente não encontra esse caminho do meio, né? Então tudo isso são esses aspectos que essa questão do verão, essa questão do solstício traz pra gente, e para que a gente vá buscando mesmo essa harmonia, né? O outro livro, o Tao Te Ching, que é outro tratado, né, do taoísmo, num dito ali, o autor é o Lao Tse, né? Ele diz ali, eu acho que ele traz uma referência boa para esse momento, né? Já que a gente está aqui no verão, a coisa da ação, etc e tal, ele diz ali que existem 3 grandes tesouros nesses ensinamentos do Tao. São palavras que a gente já conhece, que a gente já ouviu em muitas outras linhas espirituais, que são a afetividade. Nesse momento é muito importante a afetividade, porque o verão ele já traz isso, é o próprio coração, que a gente fala, é do meu coração e tal. Então já está intrínseca a afetividade, né? Então a gente cultuar essa afetividade, mas sempre lembrando desse aspecto ali da polidez, para que a afetividade não vire uma paixão, uma coisa passional, porque é muito natural no nosso paradigma a afetividade virar algo passional. A passionalidade a gente já sabe o que é, fogo de palha, não é? Ela é fogo de palha, ela existe, ela é muito forte e não sustenta. Então, a afetividade, né? Buscar essa afetividade no sentido de fraternidade, né? O outro é a simplicidade. Então tem a ver com o que eu falava anteriormente, da nossa tendência agora de querer estar bem, agradar e tal, entrar num sistema que não é simples, que exige questões materiais, que vai para um lado mais do materialismo mesmo, né? E não, a simplicidade é isso mesmo, a simplicidade é você estar ali disponível, né? Poder estar disponível, não precisa grande coisa, só você ter essa disponibilidade, esse tempo, né? A abertura para acolher. E o outro é a humildade. A humildade também, né? Aqui, nesse dito, ele até fala, né, quando ele está falando a questão da humildade, ele
diz assim, né, que ele diz, sob o céu, ou seja, aqui no nosso contexto, aqui, seres humanos onde nós estamos, sob o céu, muitos se consideram o grande. Isso é muito importante. É uma referência ocidental muito grande. Esse grande está ligado ao sucesso. O sucesso é uma coisa muito importante para a gente refletir, porque não é natural, agora no final do ano, a gente falar para o outro, puxa, tenha sucesso e prosperidade, né? Legal, são duas palavras boas, né? Mas o que é? O que seria esse sucesso, hein? O sucesso é uma coisa externa? O sucesso é que está tudo perfeito no meu trabalho, estou ganhando muito bem, etc e tal. Sucesso porque eu sou um artista e tenho, nossa, estou fazendo sucesso nas mídias sociais, todo mundo tenho milhões de seguidores nas redes sociais. Esse é o sucesso? Isso vai trazer harmonia pra gente? Isso vai trazer um bem-estar, uma paz interior? Pode ser que não. E muitas vezes a gente vê que não, que é fogo de palha, que dura pouco e não sustenta, e depois a pessoa fica perdida quando ela não tem. Então, a questão do sucesso é muito importante, a gente não ter o sucesso como uma busca. Porque se eu só vou ser feliz quando tenho sucesso, já está intrínseco que eu vou ser infeliz, que é impossível ter sempre sucesso. Da mesma maneira que tem a noite e o dia, as coisas estão circulando, é impossível ficar só no sucesso. Quando a gente fala no sucesso é porque a gente tem a comparação do oposto, né? O não sucesso, até o desastre, não é? Se eu falo no sucesso, já está intrínseco que tem o outro lado. Então, essa questão do sucesso. E da prosperidade, né? O que é a prosperidade? É isso mesmo? Tem até a música famosa, muito dinheiro no bolso? Não tem problema nenhum ter um dinheiro no bolso, se ele veio naturalmente, se esse dinheiro chegou enfim, sem causar danos para os outros, que ele seja lícito, que ele seja por um fruto natural, né, do seu trabalho, da sua realização. Nada contra, mas eu só vou ser feliz se eu tiver a prosperidade tendo dinheiro no bolso? A gente vê que não, porque muita gente tem muito dinheiro no bolso e nas contas europeias e não tem essa felicidade e muito pouco tem paz interior. Então não há nada errado ter o dinheiro, mas se eu me condiciono que o meu bem-estar vai estar a prosperidade nesse sentido e o sucesso nesse sentido que eu sou sucesso, eu estou condicionado. A gente se prende dentro de uma gaiola que a gente mesmo faz. Então é muito interessante também isso e como a gente troca e como às vezes acaba sendo um condicionamento que a gente usa essas palavras sem que a gente coloque uma energia de um sentido nessas palavras. O problema não é a palavra, o problema é como ela fica condicionada. Não é? Então, esses três aspectos, né, a afetividade, a simplicidade e a humildade. A humildade significa não precisa ter sucesso para fora. Não preciso achar que alguém acha que eu sou o sucesso. Não precisa achar que eu tenho prosperidade ou que alguém fala, ele tem prosperidade, ai que bom. A humildade é isso, não ter esse condicionamento. É você seguir o caminho, a vida vai te dando nos seus aspectos materiais, né? Então a prosperidade seria uma prosperidade da nossa continuidade nessa vida. O que é que nós queremos ser quanto pessoa? Como é que eu me relaciono com o mundo? Com esse mundo externo, com as pessoas, com a natureza, com os outros povos, dentro de mim? O que é que eu quero ser? Eu quero ser uma pessoa menos ansiosa, eu quero ser uma pessoa menos obsessiva, eu quero ser uma pessoa menos raivosa,
Eu quero ser uma pessoa que tenha mais disponibilidade para as pessoas, que eu tenha capacidade de poder acolher um número maior de seres, pessoas, animais. Isso é o que eu quero ser. Ou eu não quero ser. Ou eu quero ser isso, eu quero ter tanto de dinheiro, tanto de carro, tanto casa, é o que eu quero ser. Então, onde estaria essa prosperidade? E a pergunta é: o que é sustentável? O que preserva a nossa energia? Ter coisas materiais não é sustentável, você pode passar a não ter. Se eu dependo dessa prosperidade para um suposto bem-estar, eu estou num campo totalmente minado. Né? E o sucesso também. Então, o que seria o sucesso? O sucesso, vamos dizer agora no final do ano, refletir e tal. Pô, pois é, puxa, eu não tinha, nos outros anos eu não tinha ido, colaborado com povos que estão em situações mais precárias. Nos outros anos eu não tinha dado muita atenção para pessoas que estão precisando de um apoio. Né? Nos outros anos eu não tive tempo para estar refletindo com outras pessoas como está a nossa existência, a existência do nosso planeta, e principalmente agora, diante da pandemia. Eu estava vendo ontem mesmo na televisão, eles fazem aquelas pesquisas, né? Que eu acho um pouco que não leva muito a nada, né? Perguntando assim, vocês acharam que esse ano foi melhor ou pior que os outros? 99% falou que foi pior, né? Porque teve a coisa da pandemia, teve toda essa situação difícil, nós aqui no Brasil, uma situação toda difícil, econômica, social, etc, etc, etc. Então, foi muito ruim esse ano. Então, aí o que você quer o ano que vem? A pergunta é, o ano que vem vai ser melhor? Sim, será melhor, porque esse ano foi muito ruim, o ano que vem vai ser melhor, né? Você vê, a gente fica nesse jogo de palavras e de sensações que eles não levam a gente a lugar nenhum. A gente acaba julgando. Em vez de a gente observar tudo que a gente conseguiu aproveitar desse ano, ou do ciclo que for, né? E ver se a gente está mais próximo daquilo que a gente gostaria de ser interiormente, espiritualmente, né? E a gente, não, foi pior, eu tive mais dinheiro, só não tive dificuldade. Sim, mas como é que eu agi? Na hora da dificuldade é um ótimo desafio. A hora da dificuldade é o bom desafio. Porque é na hora da dificuldade que a gente vê como a gente age com o outro. Né? A gente tem muito essa tendência, não é? Eu já vi isso acontecer várias vezes. A pessoa está sei lá, dá um exemplo urbano, vai. Um exemplo urbano. A pessoa está lá, ela está estacionado o carro dela numa rua assim e tal, e aí vem lá, ela está estacionada num lugar que não pode parar. Tem ela e um carro na frente. Aí vem um guarda e multa o carro dela, o seu carro. E não multa o carro da frente, né? A pessoa fala assim, quê? Imagina, ele multou meu carro e não multou o carro da frente. E a gente estava errado. A gente estava errado. Ele vai lá pro guarda e fala, escuta aqui, ele também está errado, você também tem que multar ele. Não é? A gente tem essa tendência. É um instinto de sobrevivência desajeitado, vamos dizer assim, né? Então passou o ano, foi tudo muito ruim, não aconteceu nada, etc e tal, e não abre um campo para observar como você agiu. Como você foi reagindo com as coisas em momentos que foram, tudo bem, foi mais difícil para você, ninguém está falando a mentira, tá? Se a pessoa está falando é porque ela achou isso, tá certo, a vida é assim. Tem alguns momentos que tem mais fluidez, outros menos, tem momentos que é dificuldade, né? Mas e eu? A pessoa na dificuldade ou no conforto, na fluência ou não na fluência, é a pessoa. A prosperidade está na pessoa. O sucesso, que é o guerreiro que os orientais falam, é o guerreiro não é a realização externa. É o guerreiro aquele que se sustenta diante do que estiver acontecendo. Tá?
Então esses são alguns exemplos para trazer um pouco essa realidade aqui, nesse nosso verão, nesse nosso solstício, e assim podemos então ir caminhando com essa percepção dessa energia, que nós estamos no ápice do Yang, mas a outra força já está regendo para a gente ir percebendo dentro da gente. E agora, indo no momento que a gente está e falando aqui no mundo de uma maneira geral, e muito especificamente também aqui no Brasil, que será o ano que vem, a gente já está pensando no ano que vem, o que vai fazer e tal, né? Então vai ser um ano de eleição e nós sabemos que nós estamos num momento de alta polarização. Alta polarização são os extremos que eu estou enfatizando hoje. É tudo nos extremos. As coisas que estão acontecendo politicamente e socialmente também, é tudo nos extremos. Os extremos levam o quê? A pelejas, leva a conflitos, a guerras. E a gente olhando o que está acontecendo, infelizmente não temos poder para que isso não vá acontecer. Acontecerá, pelo que nós estamos assistindo, acontecerá muito conflito. Então o que cabe a nós fazer? Observar isso. A gente vai assinar embaixo. Então eu vou ficar na irritabilidade, eu vou para um extremo, eu vou ficar julgando o outro, que o outro é o contrário de mim, eu vou entrar numa guerra contrário ao outro. Isso não significa ter o seu ponto de vista, o seu posicionamento, a sua ação, a sua crítica, mas completamente diferente de julgar e entrar numa guerra, entrar num confronto mesmo com o outro, com ideias, com ideologias, com grupos. Então, eu percebo que é muito importante, eu percebo e ouvi de várias pessoas, de vários mestres, também falando isso nessa passagem do ano, de que é muito importante a gente não entrar nas guerras, de a gente não entrar no conflito, manter a sua posição, assinar naquilo que você concorda, não assinar no que você não concorda, mas não entrar nessa rede de conflito, porque essa rede de conflito ela é destruição, ela só pode levar à destruição. Então é muito importante a gente buscar essa retidão, buscar essa paz interior, mesmo diante desses conflitos externos que vão estar acontecendo, pelo nosso comportamento, pelo que a gente fala, pelo que a gente se manifesta e pelo que a gente pensa. Então, quando a gente pensa, já é um bom lugar para voltar para a retidão antes da nossa ação. Porque pensar, a gente pensa mesmo, a gente pensa de maneiras bastante conflituosas, a gente quer esganar o outro, né? Mas não cultivar isso, né? Buscar por um aspecto de harmonia dentro da gente para poder ter essa ação externa, né? Então eu acho que esse momento é muito importante, e principalmente agora a questão do verão, que viria tudo muito para fora e tal, e a gente não deixar que a coisa vá andando por ela mesmo, senão é uma bola de neve e vai tudo para fora e vira esses conflitos. Então eu acho que é um momento muito importante, é um grande aprendizado que a gente tem agora, nesse momento do planeta, nesse momento do Brasil, diante da pandemia, dessa busca, desse caminho do meio de poder agir, né? Agir percebendo a minha própria relação, eu com o outro e o que acontece dentro de mim. Então é isso, minha gente. A gente sempre tem muitos assuntos para ir abordando, mas hoje vamos então ficando por aqui. Muito bom estar aí comunicando com vocês. Vamos seguindo nós aqui no nosso verão, lá no hemisfério norte no inverno, e sempre tendo essa noção dos ciclos, que uma força sempre vai levando a outra, e nós, na nossa consciência, a gente pode estar muito ciente disso.
Saudações.